Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o nome Cristo. And so I put some feet on him, E eu coloquei alguns pés nessas letras. and it looks like a person. E essas letras agora se parecem com uma pessoa. So you see him in the clouds. Você vai ver Jesus nas nuvens, He's welcoming the Christians, the church, into heaven. recebendo a igreja no céu. And this will happen before the tribulation. E este encontro vai acontecer antes da grande tribulação. So if you are a Christian, if you know Jesus as your Savior, E se você é salvo, conhece Jesus Cristo como Salvador, you don't have to worry about the tribulation. você não tem que se preocupar com a tribulação. Now you see another symbol like this. Agora veja outro símbolo como este. This has an extra A in there, Este símbolo possui um A extra, and that stands for Antichrist. e esse A significa o anticristo. And so you'll see him on the chart. Você vai ver este símbolo no gráfico, And now you understand a little bit of what the chart is about. e agora você entende alguma coisa a mais sobre este gráfico. So, now I want to remind you that we're going from the eternity past to the eternity future. Nós estamos partindo da eternidade passada e indo em direção à eternidade futura. Revelation starts with chapter 1 about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Apocalipse começa com o capítulo 1, falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Most of it is about Jesus Christ. A maior parte do capítulo fala sobre Jesus Cristo. The second part is the church. It's after the cross. A segunda parte fala da igreja que ocorre logo depois da cruz. Now, there's not much on that chart that would say anything about the Old Testament. Não há muito neste gráfico que fala sobre o Velho Testamento. There's nothing in Revelation 1 about the Old Testament, Não há nada no capítulo 1 de Apocalipse sobre o Velho Testamento, except there are many verses in the book of Revelation from the Old Testament. a não ser o fato de que há muitos versículos no livro de Apocalipse que, na verdade, foram tirados do Velho Testamento. Not all the verse, but parts of the verses. Não todos os versículos, não os versículos como um todo, mas parte dos versículos. There are about 350 references to the Old Testament. Há pelo menos 350 referências no Apocalipse sobre o Velho Testamento. So if you don't know the Old Testament, it's very difficult to understand the book of Revelation. Então, se você não conhece bem o Velho Testamento, fica difícil entender o livro de Apocalipse. A lot of the symbols are taken from the Old Testament. Porque muitos símbolos foram tirados do Velho Testamento. Some are explained in the book of Revelation. Alguns símbolos são explicados no próprio livro de Apocalipse. Now I'm going to try and help you understand what the tribulation symbols are about. E eu vou tentar ajudá-lo a entender alguns símbolos da tribulação. When I was a little boy, I was about 9 years old. Quando eu tinha 9 anos de idade, The United States got involved in World War II. os Estados Unidos se envolveu na Segunda Grande Guerra Mundial. That was my first experience with war. Aquela foi a minha primeira experiência com uma guerra. When my mother heard about the invasion or the attack on Pearl Harbor, Quando a minha mãe ficou sabendo sobre aquele ataque no Pearl Harbor, my mother thought that the enemy was coming right into our country. a minha mãe pensou que o inimigo logo estaria dentro do nosso próprio país. She became very afraid. Ela ficou com muito medo. So I became afraid. Eu também fiquei com medo. And I thought maybe we would be attacked right in our home. Eu pensei que nós seríamos atacados na nossa própria casa. The attack was made out in the Pacific Ocean, Na verdade, o ataque aconteceu no Oceano Pacífico. but everybody was afraid in America. Mas todos estavam com medo dentro dos Estados Unidos. We'd seen what was happening over in Europe, Porque nós tínhamos visto o que tinha acontecido na Europa. and a lot of those countries were attacked by
Adolf Hitler. E a maioria daqueles países foi atacada pelo Adolf Hitler. Now, war is a terrible thing. Guerras são terríveis. Now, there were 418,000 of our American men killed. Mais de 418 mil soldados americanos morreram. But some of the countries suffered far more than America. Mas outros países perderam muito mais que os Estados Unidos. Not only were their soldiers killed, but a lot of civilians were killed as Não well. só os soldados daqueles países morreram, mas muitos cidadãos civis daqueles países The morreram. two countries that suffered the most were Russia and China. E os dois países que mais sofreram durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia e a China. They believe that 80 million people were killed in the World War II. Pelo menos 80 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Grande Guerra Mundial. I mentioned that as the worst war that we've had on the earth. Eu menciono que essa guerra, a segunda, foi a pior de todas as guerras até hoje. But there's coming a war that's even greater than that. Mas uma outra guerra está por vir e será ainda pior que a última. It's going to last for 7 years. E esta guerra vai durar por 7 anos. But you don't have to worry about it if you know Jesus as your Savior. Mas se você conhece Jesus Cristo como Salvador, você não precisa se preocupar com isso. But I preach this message so that those who do not know Jesus will come to Jesus for salvation. Mas eu estou pregando esta mensagem para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus possam vir a Ele e recebê-lo como Salvador. And I want you to know what's going to happen so that you are not afraid of what the future holds. E eu quero que você também saiba o que vai acontecer, para que você não tenha medo sobre o que irá acontecer no futuro. But I want you to warn other people that don't know Jesus as their Savior. Mas eu quero que você também avise a outras pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador, So you can invite them to come to Jesus for salvation. para que você possa convidar essas pessoas a receberem a salvação de Jesus. And they'll be saved from this tribulation. E eles também serão salvos desta tribulação, This terrible war that's coming. esta guerra terrível que há de vir. And they can be saved from going to hell. E essas pessoas também poderão ser salvas do inferno. Now, we come to the next part of the graph up there. Nós então estamos indo para o próximo ponto do nosso gráfico. Jesus is now going to be talking to the churches. Jesus agora vai falar com as igrejas. He is talking to 7 churches. Ele vai falar com 7 igrejas. And what he says to them applies to all E o que churches. Jesus vai dizer para essas 7 igrejas se aplica a todas as igrejas. We're going to talk about that tomorrow morning. Nós vamos falar sobre isso amanhã de manhã. But the things he says are going to be very important for us to know. E as coisas que Jesus vai dizer para as igrejas é de suma importância para todos nós. Now you'll see that's in chapters 2 and 3. E esta conversa de Jesus com as igrejas ocorre nos capítulos 2 e 3. Then in chapter 4, John is taken up into heaven. E no capítulo 4, João, o apóstolo, é elevado ao céu. This is a vision, Ele é levado numa and it's visão a vision of the future. e ele recebe uma visão do futuro. He gets to see what's going to happen many, many thousands of years ahead. E ele tem a oportunidade de ver o que vai acontecer ainda milhares de anos lá na frente. It's already been 2,000 years since he saw this vision. Já se passaram 2000 anos desde que João recebeu esta visão. It hasn't happened yet, E ainda não aconteceu. and we don't know when it's going to E happen. nós não sabemos quando irá acontecer. But what he saw is what we're going to see someday. Mas o que João viu é o que eu e você vamos ver um dia também. We're going to be taken up into heaven, Nós também seremos levados para o céu. and we're going to see God on his throne. E nós também vamos ver Deus, o Pai, no seu trono. And we're going to see all the angels singing praise to God. E nós vamos ver os anjos cantando louvores a Deus. And then we'll join them and sing E praise nós to vamos God. nos unir a Ele durante aquele louvor. So get used to singing hallelujah. Então é melhor você ir se acostumando a cantar aleluia, Praise the Lord. glória a Deus, Amen. amém. Why would we sing hallelujah? Por que nós cantamos aleluia?
Because God is saving us from our sins. Porque Deus está nos salvando dos nossos pecados. And He's going to save us from the penalty of our sins. E Ele nos salvará da penalidade dos nossos pecados. And we're going to be free from our sins. E nós seremos libertados de nossos pecados. And we're going to be joyful in heaven. E nós vamos ter alegria no céu. And we're going to be joyful when Jesus takes us from heaven and brings us back to this earth. E nós também vamos sentir alegria quando Jesus nos trazer do céu de volta para esta terra. So that's what they see in chapter 4 and in 5. E é isso que nós vamos ver nos capítulos 4 e 5. Now, in chapter 5, we see that there was a scroll. No capítulo 5, nós encontramos um rolo, um livro. The scroll is in the right hand of the Father, E este livro se encontra na mão direita do Pai. and there are 7 seals on the scroll. E o livro está selado com 7 selos. And no one is, the scroll is offered to anyone who can open the seals. E este livro foi oferecido para qualquer pessoa No que one, pudesse abri-lo. no one felt worthy to open the scroll. Mas ninguém foi achado em lugar algum capaz ou digno de abrir este livro. What does the scroll stand for? E qual que é o significado deste livro? It tells us on the back of the scroll that Jesus Christ, the God's Son, is the rightful king of the world. O livro diz no seu verso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o dono por direito deste mundo. Satan would like to say, I am the king of the world. Satanás gostaria de dizer que ele é o dono por direito deste mundo. And he would like to say, God has made me the king of the E world. Satanás gostaria de dizer que Deus fez dele o dono deste mundo. So he'd like to take Christ's name out of here and put his name in Ele there. gostaria de apagar o nome de Cristo do livro e colocar o nome dele no lugar. So the scroll has written on the back side of it, the person who is going to be the king, and in the inside it tells the same thing. Então, este livro diz no verso dele, do lado de fora, quem será a pessoa que será dona por direito deste mundo, e diz a mesma coisa dentro do livro. Now Satan maybe could change the outside, Satanás bem que poderia mudar o que está escrito do lado de fora, but the seals on the scroll keep him from changing the inside. mas os selos, os 7 selos, impedem com que ele mude o que está escrito do lado de dentro. So, who is going to take this scroll? Assim sendo, quem será que vai poder tomar este livro nas mãos? Only the one who has paid for our sins. Apenas aquele que pagou pelos nossos pecados. He's the one who is the rightful owner of the earth. Ele é quem pode possuir esta terra por direito. Why is he the rightful owner? Por que que ele é o dono desta terra por direito? He's paid for the sins of everybody. Porque ele pagou pelos pecados de todos nós. Not all people believe this. Nem todos acreditam nisso. So only those who believe that Jesus has paid for their sins can have the privilege of being one of his citizens. Mas somente aqueles que acreditam que Jesus Cristo pagou por seus pecados terão o privilégio de serem cidadãos de Jesus. So when you trust in Jesus Christ as your Savior, you become a citizen in His kingdom. Assim, quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você se torna cidadão de seu reino. But when nobody came to take the scroll from the Father's hand, Mas quando ninguém apareceu para tomar o livro das mãos de Deus, John began to cry. João apóstolo começou a chorar. Why was he crying? Por que João estava chorando? He cried because he didn't want to be under the rule of Satan forever. Ele chorou porque ele não queria ficar debaixo do reino do diabo para sempre. You see, Satan is ruling the earth now, Porque Satanás é quem está reinando sobre o mundo agora. but there's one who's going to defeat Satan. Mas há aquele que há de derrotar Satanás. But since Jesus didn't come forward to take the scroll, Mas John was weeping. já que Jesus não apareceu para pegar o livro, João começou a chorar. And then John looked and he saw someone coming up. Então, de repente, o João olhou e viu alguém surgindo. He came to the Father Este alguém veio para o Pai, and he took the scroll pegou o livro and he said that he would open the seals. e ele disse que ele abriria o livro.
Now all of heaven is rejoicing. Agora o céu inteiro estava se regozijando. They knew that Jesus could conquer Satan. Eles sabem que Jesus pode conquistar o diabo. And so it was a great time of rejoicing in heaven. Foi um grande momento de alegria no céu. Now, when he's opening the seals, it's going to be a demonstration of power. Agora, quando Jesus abrir esses 7 selos, vai ser uma demonstração do seu poder. There's going to be a war between Jesus Christ and Antichrist. Haverá uma guerra entre Jesus Cristo e o Anticristo. What will start this war? O que será que vai dar início a esta guerra? When Israel makes an agreement with Antichrist for protection. Quando Israel fizer um tratado de paz com o próprio Anticristo. Now, Israel should be looking to God for protection. Israel deveria buscar proteção da parte de Deus. And so they are betraying God when they make this agreement. Mas quando eles fizerem um tratado com o Anticristo, eles estarão traindo a Deus. And so Jesus takes the scroll and he begins to open the seals. Então Jesus vai pegar este livro e vai começar a abrir os seus selos. Now he takes the first seal Ele abre o primeiro selo and he cuts it. e ele corta o selo. Now, what happens? O que acontece? We find that a white horse comes out of heaven, or out of the earth, and Nós vamos ver que um cavalo branco, ele surge da terra it's going to try and make peace with all the nations against God. e quem está sentado sobre este cavalo, ele vai fazer um tratado de paz com todas as nações. So, this is the first part of the tribulation. Esta vai ser a primeira parte da grande tribulação. Then another horse comes out. Então outro cavalo vai surgir, It's a red horse. desta vez cor vermelha, And that's when he cuts the second seal. quando Jesus cortar o segundo selo. Now he's opening the scroll slowly. E Jesus vai abrir este livro vagarosamente. And the red horse means a war is on. E o cavalo vermelho simboliza guerra sobre a terra. This is a war that Antichrist starts in order to rule the whole world. Esta guerra vai ser iniciada pelo Anticristo com o propósito de conquistar o mundo inteiro. You see, God is using Antichrist to destroy all the many wicked people. Na verdade, Deus estará usando o Anticristo para a destruição de muitas pessoas iníquas. Then Jesus opens the third seal. Então Jesus vai abrir o terceiro selo. And then he sees a horse coming out that is black. Ele vai então ver um cavalo preto que vai surgir. This is a horse that represents a great famine that's going to come on the earth. E este cavalo preto, ele representa a fome que virá sobre toda a terra. When you have war machines going over all the grain fields and all the fields that are producing food, there's going to be a famine. Porque você imagina tantas máquinas que vão estar passando por cima dos campos, destruindo os grãos, por esta razão haverá muita fome. Then he cuts the fourth seal. Então Jesus vai cortar o quarto selo. And now a horse that looks kind of like a pale horse. It's green and yellow. E vai surgir um cavalo amarelado. And this horse represents death. E este cavalo amarelado representa a morte. There will be 1/4 of the world destroyed in this war. 1/4 da humanidade vai ser destruída nesta guerra. Do you know how many 1/4 of the world would be destroyed? Sabe quanto que representa 1/4 da terra? We're getting close to 8 billion people on the earth. Hoje nós estamos nos aproximando a 8 bilhões de habitantes sobre a terra. That would mean 2 billion people would die. Isso quer dizer que 2 bilhões de pessoas vão morrer. Do you have any idea 2 billion people? Você faz ideia do que sejam 2 bilhões de pessoas? It would be all of South America. Isso vai incluir toda a América do Sul, All the people in Brazil and Chile and Peru and todas as all pessoas these people. no Brasil, no Peru, no Chile. All the people in Central America, including Mexico, Vai incluir também todas as pessoas na América Central, incluindo Venezuela and México, Colombia, Venezuela, Colômbia,
all the people of North America, também todas as pessoas que habitam a América do Norte, all the people in the United States and Canada, todas as pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, all the people in Europe, todas as pessoas na Europa, in England and Germany and Ingla- other places, Inglaterra, Alemanha, outros lugares, including all of Russia incluindo toda a Rússia and Turkey, e a Turquia. that would be about 2 billion people. Esses países reunidos hoje dariam cerca de 2 bilhões de pessoas. That's how many people will die in this war under the first 4 seals. Este é o número de pessoas que irá morrer durante os 4 primeiros selos. That's why I say the Second World War is very small compared to what's going to happen Por isso que eu when disse- Antichrist tries to take the Por isso world. que eu disse que a Segunda Grande Guerra Mundial é muito pequena quando comparada com esta guerra que o anticristo vai trazer sobre a terra. Then he opens the 5th seal. Então Jesus vai abrir o 5º selo. Now we got 5 seals open now. Agora 5 selos abertos. What happens in the 5th seal? O que vai acontecer neste 5º selo? Many people have accepted Jesus Christ that weren't in the rapture. Nessa altura, muitas pessoas que não foram arrebatadas, elas vão se converter a Jesus Cristo aqui na terra. They accepted Christ after the rapture, Elas vão aceitar Jesus Cristo após a tribulação, so they were still left on the earth. mas elas continuarão aqui na terra. And many of those will be killed in this war. E muitas delas serão mortas durante esta guerra. And they're asking God to take vengeance on this Antichrist that's causing all this trouble. E agora no céu, as suas almas estão pedindo a Deus para que se vingue de todas essas atrocidades que o anticristo estará realizando sobre a terra. And God says, I will answer your prayer, but not right now. E Deus vai responder para elas que ele vai atender a oração delas, mas que ainda não é o momento, There are more that are going to have to die. porque haverá ainda mais pessoas que precisarão ser mortas. So he says, just rest and wait for a few more years. Então ele disse para elas que repousasse ainda um pouco de tempo. And they're in heaven, Essas pessoas estarão no céu, but they have been troubled so much by this Antichrist that they want him killed. mas essas pessoas sofreram tanto nas mãos do anticristo que elas querem que Deus o destrua. Now Jesus opens the 6th seal, Agora Jesus vai abrir o 6º selo, and there's a great earthquake, e neste 6º selo haverá um grande terremoto sobre a terra, and stars or planets or what do they call it? Asteroids and other things that are in the sky will be falling on the earth. e parte da constelação irá cair sobre a terra. And the sun will be blackened out, E o sol, ele vai ficar preto, negro. and the people will be saying, the wrath of Christ has come. E aí as pessoas vão reconhecer que a ira de Cristo estará sendo derramada sobre elas. They'll recognize that this is Christ's war against Satan. Aqui as pessoas do mundo vão reconhecer que se trata de uma guerra de Jesus contra Satanás. But they do not repent of their sins. Mas nem por isso essas pessoas irão se arrepender dos seus pecados. Instead, they run to the caves and they hide so they do not have to face Jesus Christ. Ao invés de se arrependerem, elas vão fugir para as cavernas, vão tentar se esconder para que não sejam atingidas pela ira de Cristo. Now, Jesus is going to open the 7th seal. Agora Jesus irá abrir o 7º selo. What happens then? O que vai acontecer quando ele abrir o 7º selo? I want you to turn to Revelation chapter 8. Eu quero que você abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 8. You see, the first 6 seals are all in chapter 6. Os primeiros 6 selos estão todos no capítulo 6. Now, when you go to chapter 8, Agora nós vamos para o capítulo 8. there you'll see a very important verse. Read it, please. Agora nós 8:1. vamos... 8:1. Nós vamos ler um versículo muito importante, 8 verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. There's silence in heaven. Haverá silêncio no céu. Nothing is said for 1/2 hour. Nenhuma palavra por meia hora. Now, in the tribulation,
And we'll get the next scene up there now. Agora, durante a tribulação, por favor, o próximo gráfico. You'll see that the tribulation is divided in half. Nós vamos ver que a grande tribulação é dividida pela metade. 3.5 years are the first half of the tribulation. 3 anos e meio será a primeira parte da tribulação. That's when Antichrist is trying to take over the world by a great war. Durante esses 3 anos e meio, o anticristo vai tentar controlar o mundo através de uma grande guerra. He's not successful. Ele não vai ser bem sucedido. He's tried very hard to get this nation, the whole world, under his control. Ele vai tentar controlar este mundo, But he is killed. mas ele vai ser morto. He is sent to the bottomless pit. Ele vai ser colocado no abismo. And now there's silence in heaven. Então haverá silêncio no céu. And we're at the middle of the tribulation. E isso vai acontecer bem na metade da grande tribulação. We've had 3.5 years of war. Já se passaram 3 anos e meio de guerra. 1/4 of the world is killed, and 1/4 of the people on the earth are killed. 1/4 da população mundial And terá now, morrido. and now we come to the second half of the E tribulation. agora nós entramos na segunda metade da tribulação. And when the seventh seal is broken, Quando o 7º selo é aberto, there's silence. haverá silêncio no céu. And then 7 angels come, Então 7 anjos vão vir and they're given trumpets. e eles vão receber trombetas. And when each trumpet is blown, there's going to be more trouble on the earth. E assim que cada trombeta soar, haverá mais problemas e calamidades no mundo. Now you can read this in chapters 8 and 9. Você vai ler sobre isso nos capítulos 8 e 9. You'll see that there's meteors hitting the earth. Você vai ler que haverá meteoros atingindo a terra. They're hitting the sea. Os meteoros vão atingir os oceanos. I do not know if it's the whole world, but I think it's the Mediterranean Sea where this mountain comes down. Eu não sei se vai atingir o mundo como um todo ou apenas o mar Mediterrâneo. It's going to hit the sea and it's going to cause great trouble. E esse on the meteoro, sea. ele vai atingir o oceano e vai causar grandes calamidades sobre a terra. Another meteor comes that's more fragile, and it's going to strike the heavy atmosphere around the earth, and it's going to explode. E haverá um outro meteoro um pouco mais frágil, ele vai explodir quando entrar na nossa atmosfera e vai causar uma grande explosão. And it's going to pollute the rivers and the streams and the drinking water. E vai poluir os rios e todo tipo de água potável. But the people do not repent. Mas mesmo assim, as pessoas não irão se arrepender. They're still trusting in Satan, Antichrist, to take care of them. Essas pessoas ainda vão estar confiando no anticristo para protegê-las. But when Antichrist is killed, Mas- they have to turn to Satan to help them. E quando o anticristo morrer, essas pessoas vão ter que buscar a ajuda do próprio Satanás para protegê-las. There's much confusion on the earth. Haverá muita confusão sobre a terra. With all these attacks on the earth, Com todos esses ataques sobre a terra, we find that the people are in confusion and do not know what to do. as pessoas vão estar em confusão e não saberão o que fazer. And when the first trumpet, second trumpet, third trumpet, fourth trumpet, E quando a primeira, segunda, terceira e quarta trombeta that's all found in Revelation 8. soar, todas elas estão em Apocalipse 8. Now there are 2 more trumpets, Haverá 2 outras trombetas, the fifth trumpet and the sixth trumpet. a quinta e a sexta. When the fifth trumpet is blown, Quando a quinta delas soar, there are many demons that are coming out of the bottomless pit. haverá muitos demônios que serão também liberados do abismo. They're like locusts, E esses demônios, eles vão ter a aparência de gafanhotos, but they have a sting like a scorpion. mas eles vão picar como escorpião. And they sting the people. E eles vão picar as pessoas, And it hurts so much they want to die. e a dor vai ser tão severa que essas pessoas vão desejar a morte. And they look for death, but they cannot get. They cannot E die. elas vão buscar pela morte, mas não vão conseguir achá-la. And they're going to suffer for 5 months. E essas pessoas vão sofrer aquela dor por 5 meses. This is all caused by demons. Isso tudo vai ser causado por demônios. God releases them. Deus vai liberá-los
And they torment the people for 5 months. E eles vão atormentar a população da terra por 5 meses. That's the first part of chapter 9. Esta será a primeira parte do capítulo 9. Then the second half of chapter 9, E a segunda parte do capítulo 9, there you find that there are going to be 4 demons coming out of the river Euphrates. agora 4 demônios vão ser soltos do rio Eufrates. These are generals over the demons. E esses 4 demônios são generais que estão no comando dos outros demônios. Why Euphrates? Por que o rio Eufrates? Euphrates River goes by the city of Babylon. Porque este rio, ele corta a cidade de Babilônia. If you look back in Genesis, you'll find that the first demon worship was in Babylon. E se você for para o livro de Gênesis, você vai ver que a primeira adoração a demônios ocorreu justamente na Babilônia. Nimrod was against God. Nimrod, ele era um homem que não cria em Deus. And he built a great tower trying to reach his gods. E ele construiu uma grande torre para alcançar os deuses dele. He built this great tower to try and worship the moon. Ele construiu essa torre com a intenção de adorar a lua. You see, sinners want to worship something. Pecadores sempre querem adorar alguma coisa. When they rejected God, Quando eles rejeitam a Deus, they worship the sun. eles adoram o sol, They worship the moon. eles adoram a lua, They worship trees. eles adoram as árvores, They worship animals. eles adoram animais, But they don't worship God. mas não adoram a Deus. So, God destroyed that tower. Então Deus destruiu aquela torre. As they were building, Eles estavam construindo a torre. God confused their language so Deus, they couldn't commute with each Deus other. confundiu a língua deles para que eles não pudessem se comunicar entre si. There are many ziggurats over in that area. Há muitas torres parecidas naquela área. They call these towers ziggurats. Ele chama aquelas torres de ziggurats. And What? Just a minute. O que é ziggurat em português? Alguém se lembra? Hã? É a mesma palavra? Ziggurats. okay. Now, what they did is they went to the top of this ziggurat Eles foram até o topo desses ziggurats and they'd offer animal e sacrifices. eles ofereciam animais sacrificados. And I'm told later they offered human sacrifices. E eu fiquei até sabendo que mais tarde eles ofereciam até vidas humanas. And they would tell this person that you are being offered to the God. E eles diziam para a pessoa, olha, você está sendo oferecido para os deuses. And they would prepare this person to feel great about being offered to God. E eles queriam que a pessoa se sentisse maravilhada porque ela estava sendo oferecida aos deuses. And so they climbed to the top of the ziggurat. E eles subiam até o topo dessas torres. And they would be offered as a human sacrifice to their God. E essas pessoas eram oferecidas como sacrifício humano para os seus deuses. Every time you worship a God that's not the true God, you're worshiping a demon. Sabe, todas as vezes que você está adorando a um Deus que não é o Deus verdadeiro, você está adorando a demônios. And so you have to be careful about any idol that is around the world. Por isso, Anywhere. você precisa tomar muito cuidado com qualquer tipo de ídolo que esteja ao redor deste mundo. There are many idols in America. Há muitos ídolos na América. I'm sure there are many idols here in Brazil. Com certeza há muitos ídolos aqui no Brasil. Whenever you worship some sort of an idol, you're worshiping a demon. Sempre que você estiver adorando qualquer tipo de ídolo, você está adorando a demônios. That is why God is against Antichrist. Por isso Deus, ele é contra o anticristo. He's against Satan. Ele é contra Satanás. They have polluted the world with their demons. Eles poluíram este mundo com seus demônios. Now when Nimrod was building this tower, Enquanto Nimrod estava construindo aquela torre, we don't know how these 4 angels or commanders were put into the river of Euphrates. nós não sabemos quando aqueles 4 generais demônios foram colocados no rio Eufrates. But I think it happened at the time when they were building this tower in Genesis chapter 11. Mas eu acho que eles foram presos no abismo ou no rio
quando a Torre de Babel estava sendo construída em Gênesis 11. So when the sixth trumpet is blown, Então, quando a sexta trombeta soar, these 4 generals are going to come out of the river Euphrates, esses 4 generais vão ser soltos do rio Eufrates and they are going to take command of an army of 200 million. e eles vão comandar um exército de 200 milhões de demônios. This will be 200 million demons. 200 milhões de demônios. That's almost as many people as living in Brazil right now. Parece que é a mesma quantidade de pessoas hoje no Brasil. That is how many demons are going to be operating under the sixth trumpet. E esse é o número de demônios que vão estar atuando a partir da sexta trombeta. And so they're going to cause much destruction on the earth. Eles vão causar muita destruição sobre a terra. And the people do not repent. E mesmo assim as pessoas não vão se arrepender. But they're going to kill 1/3 of the earth. E esses demônios vão destruir 1/3 da terra. Now we saw 1/4 of the earth killed by Antichrist war. Você viu 1/4 da população mundial sendo destruída pelo anticristo? Now the Bible clearly says that 1/3 of the earth is going to be killed by these 200 million demons. E agora a Bíblia claramente deixa avisado que 1/3 da terra também será destruída por esses demônios. That's why a lot of people don't want to read Revelation. E é por isso que muitas pessoas não querem saber do Apocalipse. Because it doesn't tell about a nice, peaceful time. Porque o Apocalipse não fala de um tempo maravilhoso. They don't want to hear this. Eles não querem ouvir isso. But this is what Jesus has to do in order to destroy all the wicked people that will not repent. Mas é exatamente isso que Jesus vai precisar fazer para destruir todas as pessoas ímpias que rejeitam se arrepender. Now I want you to read Revelation 9, verses 20 and 21. Apocalipse 9, versos 20 e 21. And notice that the words are, they will not repent. E você vai ver que a Bíblia deixa claro que as pessoas não irão se arrepender. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Now, this is all started when they open up the seventh seal. Tudo isso começou na abertura do sétimo selo. Out of the seventh seal will come 7 angels with 7 trumpets. A partir do sétimo selo vão vir 7 anjos com 7 trombetas. Now, we don't know what happens in the seventh seal in chapter 9. Nós não sabemos o que vai acontecer no sétimo selo, no capítulo 9. So we got to go to chapter 11. Por isso nós temos que ir para o capítulo 11. And there we'll see that the seventh seal is opened. E aqui o sétimo selo vai ser aberto. And the seventh trumpet, I mean. Eu quero dizer, a sétima trombeta será tocada. And you'll find that it's found in verse 15. E nós vemos isso no versículo 15. Please read. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Okay? So we find that when the seventh trumpet is blown, Christ's kingdom is being ready to come to earth to take over the earth. Quando a sétima trombeta soar, o reino de Cristo estará preparado para possuir a terra. But when the seventh trumpet is blown, then 7 more angels come. Quando a sétima trombeta soar, outros 7 anjos vão vir. And these angels have bowls. E esses anjos vão trazer taças em suas mãos. Or some people translate it as vials. E algumas versões da Bíblia dizem vasos. And they're filled with the wrath of God. E esses vasos ou taças vão estar cheias da ira de Deus. And they're poured upon the earth. E essas taças vão ser derramadas sobre a face da terra. And these judgments are going to be worse than any of the others so E far. esses julgamentos serão piores ainda do que os outros. And you'll find that in chapter
15. E você vai achar isso nos capítulos 15. The 15 is where the angels are being prepared to pour out their No bowls of wrath. capítulo 15, os anjos estão sendo preparados para derramar a ira de Deus. And then you'll find in chapter 16 the explanation of what happens when each bowl is poured out. E no on the earth. capítulo 16 explica o que vai acontecer quando cada taça for derramada. Now you can read that very easily, Você pode ler isso facilmente, but I want you to notice that they still will not repent. mas eu quero que você observe que apesar disso, os homens ainda não vão querer se arrepender. When the fourth bowl is poured out, Quando a quarta taça é derramada, read what it says in verses 8 and 9. veja versos 8 e 9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. They won't repent. Eles não vão se arrepender. What does it mean to repent? O que significa se arrepender? It means to change your mind. Significa mudar a sua mente. When you change your mind, you begin to change your work. E quando você muda a sua mente, você começa a mudar as suas obras. You have a new attitude toward God. Você passa a ter uma nova atitude para com Deus. You have a different attitude toward sin. Você passa a ter uma atitude diferente para com o pecado. You hate your sin. Você passa a odiar o pecado You love God. e a amar a Deus. But these people wouldn't hate their sin. Mas essas pessoas não querem odiar o pecado And delas. they wouldn't love God. E não querem amar a Deus. So, the fifth bowl is poured out. Então a quinta taça também é derramada. And you find that in verse 10 and 11. Versos 10 e 11. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. So, they have all these troubles coming upon them on the earth, Apesar de todos esses problemas sobre a terra, and they will not repent. esses homens não vão se arrepender. God would have saved them if they would have repented. Olha, Deus os salvaria se eles se arrependessem. God loves them. Deus ama essas pessoas. Jesus has paid for their sins. Jesus já pagou pelos pecados dessas pessoas. He loves rebellious people. Ele ama os rebeldes. But if they love the rebellion, Mas se eles amam a rebeldia, then God will have to strike on them. Deus vai ter que tratar com eles. He will not tolerate anyone who holds on to their sins. Deus não vai tolerar ninguém que se apega ao pecado. He has done everything he can to help every sinner find him and be saved. Deus já fez o possível para ajudar todo pecador que deseja salvação. But if people continue to love their sins and hate God, Mas se as pessoas, elas preferem amar os seus pecados e odiar a Deus, God cannot let them stay on this earth. Deus não pode permitir que elas permaneçam neste mundo, Because this earth is being prepared for his son. porque este mundo estará sendo preparado para receber o seu filho. And he's going to open up this scroll, E o seu filho vai abrir este livro and it says on here, e diz dentro do livro: God's son o Filho de Deus is the king. é o Rei. Psalm 2, Salmo 2, verses 8 and 9. versos 8 a 9. This is when he made a decree. Este é o decreto que foi feito. He knew that his son was going to die for us, Deus sabia que o seu filho iria morrer por nós, and he has given his son the inheritance of the whole earth. e ele deu para o filho a herança de toda a terra. And those who do not repent will have to go to hell. E aqueles que não se arrependem vão para o inferno. He doesn't want to do that, Deus não queria que fosse assim, but he can't let them stay on earth either. mas Deus não pode deixá-los aqui na terra tão pouco, They would only cause more rebellion. porque eles iriam causar mais rebelião ainda. So, Jesus is our Savior, and he will save us from hell. Jesus é o nosso Salvador e Ele irá nos salvar do inferno. He'll also save us from the tribulation, E Ele também nos salvará da grande tribulação. and he'll bring us into his kingdom. E Ele vai nos levar para dentro do seu reino. The kingdom is being formed right now in heaven.
O reino já está sendo preparado agora mesmo no céu. Everyone who receives Jesus Christ is in his kingdom. Todos que receberam Jesus Cristo já fazem parte do seu reino. All those who have died trusting in Christ, they're in heaven in his kingdom. Todos aqueles que já morreram em Cristo já estão fazendo parte deste reino no céu. And if you've trusted in Jesus Christ, Se você já confiou em Jesus Cristo, you're in his kingdom too. você já faz parte do reino dele também. That's why he's going to take you to heaven. É por isso que ele vai levá-lo para o céu. He's going to take you to heaven before the tribulation. Ele vai levá-lo para o céu antes da tribulação. And you're going to be in his kingdom. E você fará parte do seu reino. And you're going to come back with E Jesus você vai descer com Jesus after the tribulation. depois da tribulação. But there's still going to be wicked people on the earth. Mas ainda haverá pessoas ímpias sobre a face da terra. And that's when the battle of Armageddon takes place. E é por isso que a guerra do Armagedon irá ocorrer. That's when the blood of the people who are killed will run as high as the horse's bridle. E vai ser nesta ocasião que o sangue dessas pessoas será derramado e o sangue vai chegar até o pescoço dos cavalos. It'll be a river of blood that's 200 miles long. Haverá um rio de sangue de pelo menos 200 milhas de It's going to be extensão. a terrible warfare against Satan. Vai ser uma guerra terrível contra Satanás. Jesus has to get rid of all those who are rebellion and The- will not repent. Jesus vai precisar se livrar de todos aqueles que são rebeldes e que não se arrependeram de seus pecados. Please do not rebel against Jesus. Por favor, não seja rebelde contra Jesus Cristo. God loves his son. Deus ama o Filho. God is going to give his son the earth. Deus vai dar a terra para o seu Filho. If you love his son E se você ama o Filho de Deus and you repented of your e sins, você se arrepende dos seus pecados, you will have eternal life. você vai ganhar a vida eterna. You'll be brought into God's family. Você vai fazer parte da família de Deus. I want to just tell you a story. Eu quero só te contar uma história. A man was very rich and he loved to get paintings of all parts of the world. Havia este homem, ele era muito rico, e ele gostava de comprar, de adquirir quadros valiosos de várias partes do mundo. And he had a son. Ele tinha um filho, This son was one who was going to inherit all these pictures. e o filho dele, é claro, um dia iria herdar todos esses quadros. It was a great wealth that he had in his portraits. E este homem, grace. ele tinha esses quadros eram muito valiosos. Now this rich son was walking along and he met a man on the street. He met a man on the street. The son met a man, poor man, on the street. E o filho deste homem muito rico, certo dia estava andando na rua e se encontrou com um homem muito pobre. And they got to love each other. E os dois fizeram amizade, passaram a gostar muito um do outro. And the poor man said, I understand you have many pictures and portraits. E o homem pobre disse: eu fiquei sabendo que você tem muitos quadros. I am an artist too. Eu também sou um artista. I would like to make a portrait of you. E eu gostaria de fazer um quadro de você. And so the rich man, son, stood there while the artist was painting. Então este filho do homem rico ficou ali parado enquanto seu amigo pobre fazia, a pintura, o quadro dele. He got a rough sketch, and then he painted it very carefully. Este homem fez então a moldura e depois a pintou cuidadosamente. And then he gave it to the son. E ele então deu de presente para aquele filho. The son put it in the big gallery of all the other paintings. Então este filho pegou o seu próprio quadro e colocou no meio dos outros quadros que estavam na galeria do pai. In due time, the father and the son both died, Com o passar do tempo, tanto o pai quanto o filho vieram a morrer. and all kinds of people wanted to buy those expensive paintings. E pessoas de todo mundo queriam comprar aqueles quadros valiosos. So this day was set when the auction would be made. Então o dia do leilão foi marcado para vender os quadros. Everybody looked at all these paintings and they said, "Ooh, they wanted to E as get one of pessoas those olharam paintings." para aqueles quadros e todos eles estavam animados para They would comprá-los. pay large sums to get one of those paintings. Eles pagariam altos valores para colocar as mãos naqueles quadros. So the person who was conducting the auction was saying,
we will begin with the painting of the sun. Então o leiloeiro, né, que estava controlando aquele momento, disse: olha, nós vamos começar com o quadro do filho, com a pintura do filho. And he auctioned it off, E aí ele ofereceu o quadro do filho, but nobody wanted it. mas ninguém quis saber daquele quadro. They didn't think it was worth anything. As pessoas não achavam que aquele quadro valesse qualquer coisa. And so this poor man had come to see what was going to happen to all these paintings. Mas aquele homem pobre que havia feito o quadro do filho estava lá para ver o que ia acontecer. And nobody wanted the painting. E como ninguém quis o quadro do filho, But he offered a little bit of his money ele próprio ofereceu um pouquinho do dinheiro que tinha pelo quadro, because he loved the son. porque ele amava aquele filho. And he thought this would be a good memory of what the son looked like. E ele pensou: o quadro deste filho, do meu amigo, vai ser uma boa lembrança. So he offered his few dollars. Ele ofereceu few poucos nails, dólares que ele tinha and nobody bid against him. e ninguém tentou impedi-lo. And so the auctioneer gave this poor man the picture of this son. Então o leiloeiro entregou o quadro do filho para aquele homem pobre. Now the people are all excited to buy these rich paintings. E agora as demais pessoas estavam animadas. Vamos logo com isso. Eles queriam comprar os outros quadros. But the auctioneer said, the auction is over. Mas o leiloeiro disse: o leilão terminou. The people were stunned. As pessoas ficaram Why surpresas. we came here to buy these paintings and you say it's nope. Nós viemos aqui para comprar esses quadros e você disse: acabou? What happened to these O paintings? que aconteceu com esses quadros? Then the auctioneer said that the father had decided that the one who buys the picture of his son would get all the paintings. Então o leiloeiro explicou para aquelas pessoas: o dono dos quadros, antes de morrer, havia decidido que quem ficasse com o quadro do filho ficaria com todos os demais quadros. The one who loves my son will get everything. Aquele que amasse o meu filho ficaria também com todas as outras coisas. The same is true with God. E o mesmo é verdade em relação a Deus. If you love my son, Se você ama o filho dele, you'll get everything. você vai receber todas as coisas. You will be a joint heir with Jesus Christ. Você vai ser um co-herdeiro com Jesus Cristo. Don't reject Jesus. Não rejeite a Jesus Cristo. He is the only one who can help you. Ele é o único que pode ajudar. Amen. Amém.